A importância do voto. Quem não escolhe, deixa outros escolherem por ele. O que nós, como cidadãos, estamos fazendo para mudar a realidade do Brasil? Porque é fácil olhar para os políticos e dizer: eles não nos representam, eles só pensam neles. Todos são iguais, não adianta votar. Mas será mesmo que não adianta? Vamos lembrar de uma coisa. Na última eleição presidencial, milhões de brasileiros deixaram de comparecer às urnas. Cerca de 32 milhões de eleitores apenas no segundo turno. Pense no tamanho disso. São milhões de pessoas que poderiam ter participado da decisão sobre o futuro do Brasil. Milhões de pessoas que simplesmente deixaram outros escolherem. E aqui está uma verdade que muitos não querem ouvir. Quando você deixa de votar, você não deixa de participar da política. Você apenas deixa que outras pessoas decidam por você. Quando você não escolhe, alguém escolhe. Quando você se omite, alguém ocupa o espaço da sua omissão. E quando milhões de brasileiros decidem não participar, o futuro do país fica nas mãos de sabe lá quem. Nas mãos de pessoas que você não conhece, de pessoas que talvez não tenham os mesmos valores que você, de pessoas que talvez não se preocupem com a segurança dos seus filhos, com a educação dos seus filhos, com o seu trabalho, com o seu salário, com a sua família. E depois, muitos passam 4 anos reclamando daquilo que poderiam ter tentado mudar. É preciso entender uma coisa: a política não desaparece porque você decidiu ignorá-la. Ela continua existindo e as decisões continuam sendo tomadas. Os impostos continuam sendo cobrados, as leis continuam sendo aprovadas, os salários dos políticos continuam sendo pagos, os benefícios continuam existindo, as decisões que afetam sua vida continuam sendo tomadas. A única diferença é que você abriu mão de participar da escolha de quem vai tomar essas decisões. E sabe quem sofre com as consequências? Não é apenas você, meu amigo. São seus filhos, seus netos, sua família, porque o voto não é apenas sobre escolher um presidente. O voto é sobre escolher deputados, senadores, governadores, vereadores, pessoas que irão decidir sobre os rumos do seu município, do seu estado e do seu país. São essas pessoas que aprovam leis, que criam impostos, que definem prioridades, que votam sobre o dinheiro público, que fiscalizam governos, que influenciam diretamente a sua vida. Então, quando você diz, eu não quero saber de política, a política continua sabendo de você. Ela sabe quanto imposto você paga, sabe o que você pode ou não pode comprar, pode influenciar quanto você pagará pela energia, pela gasolina, pelo transporte, pelo alimento, pela moradia. A política entra na sua casa mesmo quando você decide ignorá-la. Por isso, não votar não é uma solução. A solução é votar melhor, pesquisar, cobrar, conhecer o candidato, conhecer sua história, conhecer suas propostas, saber como votou, quando já ocupou um cargo público, um cargo político. Não votar apenas porque alguém mandou, não votar apenas por amizade, não votar apenas por promessa. E principalmente, não entregar o futuro da sua família nas mãos de pessoas que você sequer procurou conhecer, porque o voto é uma arma democrática, é uma das poucas oportunidades que o cidadão comum tem de dizer: eu quero participar da decisão. E quando 32 milhões de pessoas, de eleitores, deixam de votar, não são apenas 32 milhões de ausências, são milhões de oportunidades entregues para que outros decidam o destino do país. E depois, não adianta perguntar como foi que chegamos até aqui.
Chegamos até aqui também porque muitas pessoas desistiram de participar, desistiram de escolher, desistiram de cobrar, desistiram de fiscalizar. Enquanto isso, aqueles que realmente têm interesse no poder continuam votando, continuam participando, continuam se organizando e acabam decidindo o futuro de todos. Por isso, o brasileiro precisa acordar, não para defender político A ou político B, mas para defender o seu direito de participar, para entender que o país não pertence aos políticos, o país pertence ao povo, ou pelo menos deveria pertencer. E os políticos deveriam ser servidores públicos, no verdadeiro sentido da palavra, servidores do povo. Mas para que isso aconteça, o povo precisa deixar de ser apenas espectador, precisa votar, precisa acompanhar, precisa fiscalizar, precisa cobrar, porque democracia não é aparecer a cada 4 anos, apertar alguns botões e desaparecer novamente. Democracia exige participação e talvez a maior mudança comece quando o trabalhador brasileiro entender que não pode simplesmente dizer política não é problema meu, porque é. Quando você acorda de madrugada para trabalhar, é política. Quando você passa 4 horas indo trabalhar, tanto indo quanto voltando, é política. De ônibus, 4 horas de ônibus. Quando você paga uma conta de luz cada vez mais cara, é política. Quando o seu salário não acompanha o custo de vida, é política. Quando você não encontra segurança, é política. Quando não consegue atendimento na saúde, é política. Quando seu filho não recebe uma educação de qualidade, é política. A política está presente em tudo. Então, meu amigo, se você não participar dela, outros participarão e decidirão por você. E decidirão pelo futuro dos seus filhos, pelo futuro da sua família, pelo futuro do seu trabalho, pelo seu dinheiro e pelo país que será deixado para as próximas gerações. Por isso, não entregue o futuro da sua família para sabe-se lá quem. Vote, vote consciente, politize-se, pesquise, compare, fiscalize e principalmente lembre-se, não votar também é uma escolha, mas muitas vezes é a escolha de permitir que outra pessoa decida o seu futuro. O Brasil precisa de menos conformismo, menos omissão, menos desculpas e mais cidadãos conscientes. Porque enquanto milhões de brasileiros continuarem acreditando que política não importa, aqueles que vivem de política e da política continuarão decidindo tudo. E no final, quem continuará pagando a conta? Quem? É, meu filho, o trabalhador brasileiro, sempre ele. O trabalhador que acorda cedo, que enfrenta os ônibus lotados, que trabalha o mês inteiro, que ganha 1.618 ou é 1.621, sei lá, eu sei que é irrisório, que paga aluguel, água, luz, celular, conta de celular, comida e impostos. Impostos para sustentar uma máquina pública, muitas vezes parece esquecer justamente quem a financia. Por isso, a mudança não começa apenas em Brasília, não começa apenas no Congresso, não começa apenas nos palácios. A mudança começa na consciência de cada cidadão. E essa consciência começa quando entendemos uma coisa: se você não escolhe, alguém escolhe por você. E quando você entrega a sua escolha, você pode estar entregando não apenas o seu futuro, mas o futuro da sua família, dos seus filhos. Então, antes de deixar de votar, pense. Antes de dizer que todos são iguais, pesquise. Antes de se omitir, participe. Porque o Brasil será aquilo que os brasileiros permitirem que ele seja. E um povo que não participa do seu próprio destino acaba vivendo o destino escolhido por outros. Pois é.